Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Da doença à cura, conheça a história de um vencedor e o trabalho de uma tropa que faz o bem. No ar, o Jornal da Cultura. Nossa equipe de reportagem traz uma história de superação. Da doença à cura. A fé e a esperança pode ajudar outros. A trajetória de um vencedor. Imagens de Silvio Andrade e reportagem de Denise Maia. Nosso bate-papo hoje é com o Olímpio, que vai contar um pouco pra gente sobre uma fase muito dolorosa que você passou na sua vida, né, Olímpio? Certo, isso mesmo. Foi em 2007, quando eu descobri que estava com câncer no sistema linfático. E a princípio você acha que as coisas acabam, né? Mas aí nesse período que a gente encontra a força da família, a fé, e são com esses dois pontos principais que eu falo que minha trajetória mudou, foi ter a família do lado e a fé, principalmente para a gente poder manter a esperança em conseguir que tudo dê certo, que as coisas aconteçam. E quantos anos você tinha nessa época? Estava com 23 anos, eu acho. Você já vinha sentindo algumas coisas diferentes? Não sentia nada. Na verdade, apareceu uma íngua no meu pescoço e aparentemente não era nada. Fiz alguns exames, não acusaram nada. E aí eu resolvi descer para o hospital por minha conta. Bati na porta do médico e falei, olha, eu preciso ver o que é isso aqui no meu pescoço. Foi quando ele falou assim, você está com tumor, volta aqui de tarde para a gente fazer uma biópsia. Então foi um negócio meio traumático, assim. Eu lembro que eu voltei para casa, deitei no quarto, dormi, acordei umas 2 da tarde, na hora já de descer para o hospital. Não tinha nem falado com meus pais nada ainda. Você não tinha nem noção, assim, você já tinha noção mais ou menos do que era o tumor, o que isso seria? Não, nem imaginava o que seria no dia. Aparentemente era uma íngua normal, alguma coisa assim, mas fui para o hospital e o médico falou assim, olha, é um procedimento normal, clínico, não tem nada demais. 20 minutos a gente resolve o problema. Acabou que quando começou a fazer a biópsia, viu que essa íngua estava debaixo da jugular, era um negócio um pouco complicado. E o negócio que ia durar 20 minutos, durou quase 2 horas. E aí minha mãe, meu pai, todo mundo naquela expectativa, sem saber o que estava acontecendo. E aí que foi um negócio complicado, porque quando eu saí, acho que o médico já sabia o que era. Então, não falaram nada, mas você fica naquela expectativa de 15 dias até pegar o resultado no laboratório, né? Sim. Que foi um negócio assim, complicado. E essa ansiedade, essa angústia fica até um pouco, parece que vai até agravando mais a situação, né? Eu lembro que eu estava perdendo um pouco de peso na época, indisposto, dormia mal. Mas foi 15 dias assim, em que nesse período acho que a fé foi o principal. Porque eu falo que foi nesse momento que eu senti que a presença de Deus forte assim na minha vida. Porque foi uns 15 dias de ansiedade, porém ao mesmo tempo de tranquilidade. Porque em momento nenhum, independente do que viria a acontecer, eu tinha medo ou receio de que não ia dar certo. Eu sempre tinha certeza que independente do que fosse ia dar certo. Você teve atendimento no hospital e depois daí você passou por cirurgia, iniciou o tratamento? Como que foi? Eu vim com o resultado da biópsia, peguei o resultado da biópsia no laboratório aqui em Itabira e trouxe no médico aqui. Nesse período entre pegar o resultado da biópsia e vir para o hospital, eu passei em casa e fui entrar na internet para ver o que era. Aí dá aquele baque, porque você vê um câncer maligno no sistema linfático e aí você fica naquela apreensão. E quando eu desci aqui para o hospital para trazer para o médico, ele ficou uns 40 minutos. Falou que poderia ser alergia, poderia ser alguma infecção.
até chegar para poder falar que era realmente um câncer. Ele tentou me preparar ali e pediu para a gente ir procurar um médico no Felício Roxo, em Belo Horizonte. Sim. E aí foi quando eu fui para lá e comecei o tratamento de quimioterapia. Graças a Deus não tive que fazer cirurgia, não tive que fazer nada. Foram 18 meses de tratamento, foi um tratamento um pouco longo, mais do que normalmente a gente vê aí nesse tipo de câncer, porque já estava um pouco mais desenvolvido, porque demorou para descobrir também. E como que você ficou, a sua sensibilidade no momento de estar realizando a quimioterapia, que é um processo mais violento, né, do tratamento do câncer? Agride muito, é cansativo, desgastante. Por vezes eu cheguei aí para Belo Horizonte e a gente sempre conversa, tinha um bate-papo antes com o médico e eu queixava de mal-estar, mas era simplesmente para não fazer o tratamento, que eu estava já cansado, já estava desgastado, e aí falava que não estava afim, que estava passando mal demais, mas era mentira, porque eu não queria mesmo fazer. Então ele falava assim, vem daqui a 2 dias de novo. Tinha dia que eu não estava bem mesmo para ir, tinha dia que eu estava super disposto, mas é um período difícil. Se você não tiver garra, não tiver vontade mesmo, eu acho que você entrega os pontos. E você acha que por esse período que você passou lá no hospital, fazendo esse tipo de tratamento forte, vendo outras pessoas também enfrentando a mesma coisa, tendo esse processo no dia difícil, também te deu mais força, assim, de vontade de continuar firme como eles estavam lá no momento? Te ensinaram alguma coisa as pessoas, os pacientes que estavam passando por isso no hospital? Demais, eu falo que você ficava num espaço em que você compartilhava a doença, mas o mais bonito de tudo é que você compartilhava, além da doença, você compartilhava a fé, compartilhava a esperança. E essa troca entre os doentes era uma coisa que era um remédio a mais para te curar. Porque você via uma senhora de 92 anos colocando a mão no seu ombro quando ela estava indo embora e falando assim, meu filho, fica tranquilo que já já você vai estar bom. E eu tô aqui velhinho, tô aguentando, você que é novo, vai aguentar muito mais. Então acho que isso é fantástico, são coisas assim divinas, são coisas, são coisas divinas que a gente ouvia, que a gente via, que é assim fantástico. Acho que isso é fundamental nesse período aí de tratamento, foi fantástico mesmo. Você fala, você frisa muito a fé. Antes de tudo isso acontecer, você era mais, assim, menos, vamos dizer, na fé? Eu sempre, a minha família sempre nos criou dentro da palavra, a gente sempre frequentou a igreja católica, eu sempre fui à missa, sempre que eu podia eu ia lá, fazia leitura, mas eu falo que eu nunca tinha sentido mesmo a grandeza que é isso aí. É uma coisa que não tem como a gente explicar. Quando Deus realmente, você sente a presença dele, é coisa assim fantástica, inexplicável. E eu prego sempre o seguinte, não é religião. Eu acho que a gente ficar preso à religião, a gente se limita também na grandeza do que é isso tudo. O que move, faz diferença na vida é a fé, é acreditar. E eu realmente senti isso, eu vi isso de perto. Eu vi isso dentro da minha família, eu vi todo mundo da minha casa sentindo a mesma coisa. Na mesma época, meu pai teve um problema de coração, meu pai infartou. Então foi um momento assim extremamente complicado. Meu pai infartado, eu fazendo quimioterapia, minha mãe, meus 2 irmãos abalados assim, e foi a fé mesmo. É um processo que acaba envolvendo toda a família, com parece que está vivendo até os mesmos sintomas que você, né? É um sofrimento dobrado, tanto para você quanto para eles. Eu falo que a doença não é só na pessoa, é na família inteira. Todo mundo sente, todo mundo fica naquela apreensão. O meu irmão sempre falava, o Pedro, que é pior, eu preferia estar doente do que estar nessa expectativa de o que está acontecendo e tudo. E eu acho que é realmente isso, essa ansiedade, essa angústia que a família vive, é um período assim, deve ser extremamente crítico. Eu estava no outro polo, né, então... Passados aí os processos do seu tratamento, da quimioterapia, o médico veio avaliar você e te liberou, como se te deu a liberdade de volta. Como que foi este momento para vocês?
Vocês, inclusive, a família, né? Família. Eu lembro que eu fui para Belo Horizonte, levei um resultado de uma tomografia, alguns exames de sangue, e eu descobri o que é eternidade. Porque eu entreguei o resultado da tomografia para o médico e a eternidade ela pode ser um segundo. Porque no período que ele pegou aquele resultado, ele leu aquilo lá, ele pega, lê, olha para mim, volta os olhos para o papel de novo. Esse um segundo, no meu coração, deve ter durado uns 30 anos. Acho que foi assim, é a eternidade um segundo. E aí ele falou assim, Olímpio, olha, você está de parabéns, você já não tem mais nada. Aí eu fui, eu lembro que eu não falei nada. Eu levantei, estendi a mão, peguei na mão dele, virei as costas, saí, deixei tudo em cima da mesa, saí, fui lá para fora do hospital, no Trício Roxo. Pus as duas mãos no joelho e falei assim, então agora tem que correr mais ainda, que tem tanta coisa para fazer. Já pensando em retomar a vida aqui, completamente diferente, é claro. E eu falo que eu tive uma formação dentro do esporte. Meu pai foi jogador, treinador, eu tive o privilégio, o prazer de jogar basquete um tempo. E tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi no esporte de raça, de determinação, de força de vontade, de superação, eu sempre levei aquilo durante o tratamento. Quando o médico me falou lá em Belo Horizonte que eu estava com câncer, que eu tinha que começar o tratamento o quanto antes, eu lembro que eu perguntei para ele e falei assim, mas isso depende de mim? Ele falou assim, só de você. E meu pai estava do lado na hora. Eu falei assim, então não vai ser esse jogo que eu vou perder. Porque eu já ganhei tantos jogos e não vai ser esse o mais importante. Então acho que tudo que eu fui, toda a minha formação, eu fui moldado, eu acho que para esse momento. Para enfrentar isso com muita força. E tranquilidade, eu acho que a palavra é essa. Foi uma paz, uma tranquilidade, uma coisa absurda na minha vida. Eu tenho que agradecer. Um bate-volta pra gente. Certo. Família. É tudo. Amigos. Faz parte, é essencial. Você, Olímpio, hoje. Fé e esperança. Acho que é isso. Lógico que a gente não deseja este mal para ninguém, mas damos graça, né, por você ter alcançado a vitória de ter recuperado, e tem milhares de pessoas passando pela mesma situação sua, alguns em estágio até mais avançado. Fala alguma coisa para eles, assim, uma força que você teve de imediato no momento que você soube e foi diagnosticado com câncer. Eu falo que o fim, a gente até fala isso nas apresentações nossas, o fim ele é belo, é incerto. Depende de como você vê. Tudo que é novo e toda essa fé que a gente tem que depositar em alguma coisa. Eu acho que vale a pena depositar isso em Deus, vale a pena depositar isso no acreditar que no fim vai ser belo, vai ser certo, e nunca desistam. Eu acho que a palavra é essa, nunca desista. Enquanto respirar, você tem que acreditar. Acho que a mensagem é essa. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Depois da dor, a alegria. A segunda fase da história de Olímpio Almeida Lage. Senhoras e senhores, com vocês, La Troupe. E um poema de Drummond para honrar o lugar e a situação. Iremos falar de amor um pouquinho conturbado e polêmico, que é mais ou menos assim. João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre,
Maria, a Maria, ficou patia. Joaquim suicidou-se. E Lili? Ah, Lili. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Teresa, para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. Lili, a Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esta é a La Troupe Olímpio, apresente a banda pra gente. La Troupe conta com Vinícius, meu primo, Pedro, meu irmão, e Rodolfo, o caçula lá de casa, que é nosso estagiário palhaço, tá aí iniciando os trabalhos com a La Troupe. Conta um pouco pra gente do surgimento. A La Troupe começou comigo e com o Pedro no Hospital Felício Roxo. Uma semana depois que eu terminei o tratamento de quimioterapia, eu e Pedro, a gente resolveu ir no Hospital Felício Roxo para fazer alguma coisa, né, Pedro? Tentar fazer alguma coisa. A gente viu uma necessidade ali de fazer alguma coisa porque os pacientes ficavam muito sem o que fazer. Tinha uma televisão pequenininha, algumas revistas e tal, e poucas pessoas iam lá. Então o Olímpio chegou com a ideia e eu falei, apoiei, vamos fazer. E foi, sim, ridículo no dia. O primeiro dia foi bem... A gente não ensaiou nada, a gente tinha algumas coisas pensadas, mas na hora não deram certo. Bem mais ou menos, né? Não deram certo. Vocês já se caracterizaram no dia, assim, e entrou no hospital? Como foi? Não foi bem pintado assim. Eu lembro que Pedro desenhou uma bola no rosto, preta, uma vermelha do outro lado. Mas o foco mesmo no dia estava mais gordinho na época. A barriga estava aparecendo e a gente lá naquele negócio super sem graça. E aí eu falei assim, Pedro, e sua barriga? Aí o pessoal riu. Aí ele começou a pegar na barriga, dançar. Aí foi um negócio descontraído, mas longe do que a gente tinha pensado, assim. E como que foi você juntar eles? Porque você veio, voltou para casa, pensou de um dia por outro e falou, eles vão servir. E juntou a galera e foi? Como que foi? Pedro, Vinícius também foi, o Rodolfo, acho que uma vez, eu acho que ele foi comigo durante o tratamento. Mas Pedro foi mais, ele morava em Belo Horizonte, então ele sempre me acompanhava e a gente sempre falava, né? A gente sempre comentava. Foi uma dona uma vez ler lá no hospital. Eu lembro que eu fiquei extremamente irritado, ela não parava com aquele barulho na minha cabeça, eu passando mal. Mas quando eu assustei, tinha acabado já o tratamento. E Pedro falou assim, tá vendo, você xingou a mulher, mas rapidinho a gente tá indo embora. A gente tem que fazer um negócio mais ou menos assim. Acho que a centelha para isso tudo nascer foi essa senhora, que eu nem sei o nome dela, que foi ler um livro lá, eu nem lembro que história que era também. E hoje, como a La Troupe sai se apresentando por aí? A segunda apresentação, o Vinícius e o Rodolfo já vieram, a gente conversou. Foi tão ruim na primeira, a gente falou assim, a gente tem que melhorar alguma coisa. Vamos levar alguns outros para fazer palhaçada. A segunda foi Gabriel. Também foi, E aí a gente apresentou dentro de um contexto assim, já ensaiamos um pouquinho, já pensamos, vamos fazer isso e aquilo. E aí foi bacana, a gente foi com o pessoal da epilepsia, a gente comprou uns brinquedinhos, umas correntinhas que piscava. E eu lembro que Pedro falou assim, gente, se quem começar a piscar, o pessoal vai dar uma crise aqui, vai todo mundo começar a tremer, que loucura é essa? Mas a gente perguntou ao pessoal do hospital, eles falaram que não tinha problema nenhum. E aí vocês entravam nos quartos dos hospitais e cantavam para as pessoas? A diferença é essa, a gente nunca foi no quarto, assim, a gente foi uma vez do menino aqui de Itabira, que chama Meroto. A gente até gosta muito dele. Mateus, mas né? Matheus Meroto. Mas o legal é que a gente, como a gente começou dentro da ala de quimioterapia, e lá era um espaço grande que todo mundo ficava sentado fazendo tratamento junto, compartilhando tudo ali, a gente começou na recepção no dia e entrou para essa parte lá onde que fica o pessoal fazendo tratamento.
E chegando, já cantando, recitando poesia. Na verdade, nós não somos uma banda, né? A gente não é também grupo de teatro, não é nada. A gente simplesmente tem uma vontade de fazer algo, de levar uma palavra, uma esperança mesmo para quem está lá. Às vezes um conforto, um sorriso, às vezes ameniza aquela dor ali do tratamento, durante o tratamento. Eu acho que isso, para mim, isso foi fantástico, fundamental. E a gente acredita que isso realmente pode melhorar, nem que seja aquele instante ali para a pessoa. E aí começou a gente a apresentar direto. Mas o mais legal foi, nós fizemos uns cartazes, desenhamos e falamos assim, esse dia a gente vai entregar isso lá. E uma senhora chegou e falou assim, olha, eu tinha desistido já do tratamento, tem 9 anos que eu faço quimioterapia. E era uma senhora bem mais velha mesmo, eu nem sei a idade dela. E ela foi, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela foi me dar um abraço e falou assim, ó, por vocês, eu prometo que mais 1 ano eu aguento. E aí eu acho que isso aí que é o combustível nosso. E os projetos da La Troupe agora, daqui para frente, como estão? Isso aí é uma coisa bacana, porque nós fomos muito resistentes durante 7 anos quanto a essa exposição nossa. Era uma coisa que a gente sempre conversava, sempre falávamos de vamos evitar expor o nosso projeto. É uma coisa que a gente faz pra gente mesmo. Então a gente pegava, ia pro hospital, apresentava, vinha embora. Uma vez ou outra a gente publicava alguma coisa nas redes sociais, mas era muito raro. Na verdade, a gente nunca quis fazer isso. A gente recebeu um presente, um projeto pela Lei Rouanet, em que as empresas podem deduzir do imposto de renda e apoiar o projeto. E a princípio o projeto seria apresentar o que a gente apresenta nas cidades. Só que aí voltamos a conversar. Eu acho que a abertura do diálogo entre nós é uma coisa fundamental para que as coisas aconteçam de maneira agradável a todos. E falamos, olha, se for para fazer teatro e apresentar na cidade, eu não quero. É uma coisa que eu nunca tive essa vontade. O Pedro também sempre falou isso, o Vinícius também, o Rodolfo. E a gente mandou algumas observações do que a gente realmente desejava para o Ministério da Cultura, que era, olha, a gente quer fazer, tem vontade, mas tem que ter hospital, tem que ter asilo, tem que ter creche, tem que ter escola. E aí autorizaram, e é por isso que a gente está nessa nova jornada agora. E além disso, a gente traz uma coisa de família mesmo, essa questão de poder ajudar e levar isso para as pessoas, que é um núcleo que a gente vai estar montando aqui em Itabira, para atender a 150 crianças carentes da cidade, com aula de teatro, com aula de basquete, que é a nossa origem esportiva, futebol, que é a escola que meu pai deixou para a gente, com corte e costura, pintura, reforço escolar, tudo a gente está pretendendo fazer isso tudo lá no Fênix, um galpão que a gente ganhou. Agora a gente está na busca de parceiros aqui na cidade para poder estar apoiando esse projeto. A gente está levando isso para o Fênix, atender essa criançada lá, levar cultura, levar arte, levar esporte, levar escola também para lá com reforço escolar. Acho que isso vai ser uma coisa assim, vai ser uma realização nossa, de sonho nosso mesmo. Para conhecer aí a banda, o grupo La Troupe, como que as pessoas podem fazer para acessar vocês aí, saber da página? Vocês têm uma página que eles podem conhecer? Temos uma página no Facebook, La Troupe apenas. Temos, acho que só, né? Não, a gente está com o Instagram. Instagram agora. Tem o Instagram, site www.latrupe.com.br. Essa semana entra no ar, né, a nossa página. Então, assim, as coisas estão acontecendo agora de uma maneira bem natural. A gente nunca tentou colocar a carroça na frente dos bois. As coisas estão acontecendo devagar mesmo, naturalmente. Essa busca por parceiros é uma coisa que a gente está fazendo ainda muito no boca a boca. A gente não chegou a divulgar isso ainda. A gente está levando a ideia para um, levando a ideia para outro, conversando com um, conversando com outro. Para nós, nesse momento, até a gente queria agradecer também vocês da TV Cultura por estar dando essa abertura para a gente estar falando. Foi assim, coincidiu demais, as providências divinas são no momento certo. Então a gente está
acontecendo devagarzinho as coisas. A nossa ideia é, em junho, estar com tudo assim, a 200 por hora, a locomotiva que sai de Itabira, que sempre saiu com minério, vai sair agora com cultura, com arte, carregada de fé, carregada de esperança, carregada de amor. A ideia nossa é essa, levar isso para 67 cidades que a gente vai poder apresentar no estado de Minas Gerais. Então são 67 hospitais, 67 escolas, 67 comunidades. Mais de quase 1 milhão de pessoas vão ter acesso a isso no total de todas as cidades. Então, assim, é uma realização nossa que está acontecendo naturalmente, devagarzinho. A gente trouxe Drummond, mas não só de Drummond é a La Troupe. Também tem Machado de Assis, e aproveitando o espaço, Machado de Assis fala o seguinte: o poeta chegara ao alto da montanha e quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo olhar ao súbito, ao celeste, ao gracioso Ariel que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta: o que será? Como se perde no ar o som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão. Ariel se desfez sem lhe dar mais respostas. Para descer encosta o outro, lhe deu a mão, lhe deu a mão, lhe deu a mão. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.